Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. O Evangelho de hoje, nessa terceira semana da Quaresma, nessa segunda-feira, está em Lucas capítulo 4, de 24 a 30. Você não pode perder. Dentro do programa Tempo de Recomeçar, eu vou falar mais ou menos uns 2 ou 3 minutos. Logo após vem o Frei Gilson, esse homem de Deus, né? Vai ser segunda, terça, quarta. E também segunda, terça, quarta de semana que vem. Você não pode perder. Como confessar bem. Pegue um caderno, muito importante essa pregação do Frei Gilson, muito mesmo, né? Anota, ouve mais de uma vez, eu já ouvi mais ou menos umas 5 vezes esta pregação. Eu tive o capricho de fazer mais ou menos umas 5 horas, né, separando uma pregação cada dia de 7, no máximo 7 minutos, 8 minutos, né, para não ficar enjoativo. Então eu separei segunda, terça, quarta. E semana que vem, segunda, terça e quarta também, ok? Vamos lá. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, do tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhum delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até um alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, esse povo aqui ficou enfurecido, né? Eles estavam enfurecidos, levaram Jesus ao alto monte para poder o quê? Para jogar ele lá de cima para baixo. Porém, Jesus, olhando bem firme, passou no meio deles e seguiu o seu caminho. Né? Um milagre, poderíamos dizer. Você está em uma enrascada, como diz o seu Zé, você está em uma enrascada. Alguém está tirando sua paz, alguém está tirando o seu sono. Você se sente impotente para enfrentar a força do mal que se virou contra você. Tem momentos da nossa vida que a gente vem uma, termina uma, começa outra, né? Então, meu irmão, minha irmã, está na hora de recorrer à força do alto, com todas as suas forças físicas, com todas as suas forças mentais, com todas as suas forças espirituais. Vá hoje mesmo ao Santíssimo. Se apegue em Jesus Cristo. É hora de rezar sem cessar. Como diz no Salmo 90, versículo 3, é Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Versículo 7, caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Versículo 10, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, nenhum flagelo chegará à sua casa, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos lá ouvir Frei Gilson. Frei Gilson, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Eu quero com este vídeo te ajudar a confessar melhor. Para você que é católico, nós temos na nossa igreja um sacramento de suma importância, que é o sacramento da confissão. Quem quer
ter comunhão com Deus precisa se confessar. Quem quer ter intimidade com Jesus precisa se confessar. Quem quer obedecer o Evangelho e se converter, como a primeira pregação de Jesus, convertei-vos e crede no Evangelho, ou seja, Jesus pede para nós conversão. É necessário o sacramento da confissão. O sacramento da confissão foi deixado por Jesus. E nós católicos temos essa bênção no meio de nós. Temos este sacramento no meio de nós, a qual muitos santos diziam que confessar-se era banhar-se no sangue de Jesus. A confissão é como lavar os pecados no sangue de Jesus. Portanto, o fiel procura um sacerdote e o sacerdote lhe concede a absolvição dos pecados. Este é um sacramento da Igreja Católica. Neste vídeo eu quero te ensinar a confessar. A grande verdade é que tem católicos que há muito tempo não se confessam. A verdade é que tem católicos que há muitos anos não se confessam. Esse vídeo é para despertar em você o desejo de confessar de novo. Ou até confessar pela primeira vez. Mas também esse vídeo é para esclarecer a você como se confessa, porque eu, como padre, já vi confissões lindas, já vi confissões profundas, mas como padre também vi muitas pessoas que não sabem se confessar. Hoje eu quero te ensinar a se confessar e a fazer um bom exame de consciência. Que Deus te abençoe e vamos começar a nossa jornada. Eu estarei usando o livro Meditações para a Quaresma, 40 meditações, uma para cada dia da Quaresma, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Mas o texto que eu vou usar não é de Santo Afonso. É uma referência retirada do site www.santidade.net. Ok? É desse site que a gente tirou este exame de consciência. Mas está neste livro a qual acabei de mostrar. Antes de ir para o livro e a gente começar a fazer um exame de consciência, eu quero ler para você o Código de Direito Canônico da Igreja, no parágrafo, no cânon 987. Preste atenção. Para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, olha que bonito, a igreja chama de remédio. É remédio para a alma. Assim como você vai no hospital procurar um remédio para curar a doença do corpo, você busca o confessionário para curar a ferida da alma. Para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, o fiel deve estar de tal modo disposto que, repudiando os pecados cometidos e tendo o propósito de se emendar, se converta a Deus. Preste atenção. O que você deve fazer para se confessar? Repudiar os pecados cometidos e ter propósito de emenda. Ou seja, esse pecado que eu cometi, eu repudio. Eu me entristeço por ter cometido. Eu não quero mais cometê-lo. Eu não acho bonito o que eu fiz. Eu estou arrependido. Segundo, eu desejo me emendar, ou seja, eu quero mudar de vida, então eu vou buscar o confessionário porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu não vou mais cometer este pecado e vou me emendar, ou seja, eu vou me converter. Sem essas coisas você não pode se confessar. A pessoa que vai confessar com o padre, mas não quer mudar de vida, ela não pode se confessar. Gente, até por isso que muita gente não se confessa. Tem gente que diz assim, eu não posso me confessar. Quantas pessoas dizem, eu não posso me confessar? Não é que você não pode se confessar. A questão é que,
Provavelmente você tem algo na sua vida que você não queira mudar. Você não está pronto para mudar. E aí você diz, eu não posso me confessar. Então não é a igreja que diz que você não pode se confessar. É você que não está cumprindo esse propósito. Ou seja, o propósito de se emendar. Para se confessar, você precisa ter o propósito de emenda. Para se confessar, você precisa ter o propósito de emenda. É por isso que, por exemplo, um dos casos mais complicados é a pessoa que mora junto. A pessoa não é casada na igreja e mora junto. Por que essa pessoa não pode confessar? Porque na maioria das vezes essa pessoa não está disposta a se emendar. Então ela poderia se confessar se ela estivesse disposta a casar. Ela poderia se confessar se ela estivesse disposta a uma separação de corpos, mas não. Geralmente a pessoa, ela quer confessar, mas quer continuar morando junto. Não pode. Por quê? Você não está comprometido com o propósito de se emendar. Essa é a primeira coisa, gente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.